Olá, eu sou o pastor Diego Viana. Eu sou o pastor Nivaldo Nassif. Esse é o Momento Resgate, um tempo de transformação. E hoje, pastor, nós temos um tema muito importante. O tema é amargura. Uau, amargura. Para mim é uma delícia falar sobre esse tema, porque eu gosto de coisas amargas. Eu tomo café amargo, chá amargo, eu não gosto de nada doce. Mas vamos falar sobre aquela amargura que a gente não deve gostar dela. A amargura é silenciosa, ela acaba roubando a sua alegria, ela acontece lá dentro, às vezes ninguém sabe que você está amargo. Nós queremos te ajudar hoje a curar isso. Exato, a amargura é alguma coisa que nasce de uma frustração, de um choque, de uma traição, de uma raiva momentânea, de uma ira que veio, e a gente decide guardar isso no coração. Estas coisas que eu te mencionei são como sementes que farão brotar a amargura dentro de você. E a amargura é complicada porque ela de fato amarga a tua vida. Ela rouba a sua alegria, ela tira a sua paz. E pior ainda, sabe o que ela faz? Ela debilita, fragiliza a sua fé nele, porque o seu coração está focado em coisas e pessoas que provocaram aquelas dores dentro de você. Mas hoje nós cremos que Jesus pode mudar o seu coração, ele pode transformar. Exato, ele pode nos resgatar da amargura. Perfeito, pastor. E agora vem a primeira pergunta. Como identificar que uma dor já virou amargura? Veja bem, sempre que você tem uma dor qualquer, não importa bem a origem, uma pessoa que falou ou fez uma coisa que te machucou, alguém em quem você tinha expectativas legítimas e essa pessoa falhou com você, alguém que traiu você, ou uma circunstância da vida que fez a sua vida mudar radicalmente, várias destas coisas podem provocar um choque dentro de mim que me bate e eu fico, puxa, o que aconteceu comigo? E se eu fico remoendo isso, começa a possibilidade de nascer uma amargura, mas ela nasce mesmo quando você acusa as pessoas, ainda que possam existir pessoas que de fato tenham premeditadamente machucado você, sempre que você fica apontando para elas, algumas coisas estão acontecendo de ruim dentro de você. Primeiro, quando você fala, estas pessoas fizeram isso comigo, você está transferindo a estas pessoas o dever de promover felicidade em você. Quer que eu te diga uma coisa? As pessoas não vão te ajudar. Elas não vão resolver a sua vida. E mesmo que elas peçam perdão ou restituam algo que roubaram de você, que tomaram de você, a sua felicidade é sua responsabilidade. Não transfere para os outros a responsabilidade da sua felicidade simplesmente acusando-os. Quando você faz isso, começa a nascer dentro de você a tal da amargura, ou seja, cada vez que você lembra daquela pessoa, cada vez que você lembra do fato, aquilo entristece, amarga, dá um nó nas suas entranhas. A raiz de amargura já está brotando amargura dentro de você. Certa vez eu ouvi alguém falar que a amargura é como se você tomasse o veneno esperando que o outro morra. Se você está sentindo assim a respeito de alguém, provavelmente você está amargo. E hoje eu quero te trazer algumas soluções para mudar isso no seu coração, porque isso pode trazer algo muito difícil na vida da pessoa, pastor, e principalmente há um afastamento da presença de Deus. Lógico, essa é a próxima consequência. A primeira é que eu me entristeço, eu encolho a minha vida porque eu fico lembrando do que fizeram ou deixaram de fazer para mim. E isso me leva para baixo, abaixa o meu humor, tira a minha energia de vida. É como se eu transferisse as decisões de promover felicidade da minha cabeça às minhas entranhas. Você já viu a expressão falar com os botões? Você fica remoendo isso dentro de você. Então, promove a amargura. E a amargura, consequentemente, é prima irmã da ausência de fé. Sempre que eu focalizo nas pessoas e situações que me machucaram, eu tiro os olhos daquele que pode transformar a minha amargura em alguma coisa boa. E tem uma outra consequência paralela, é que a amargura não me amarga só a mim, ela amarga as pessoas que vivem perto de mim. E se tem uma coisa difícil de viver,
é viver perto de uma pessoa auto-vitimizada o tempo todo. Tô mal, fizeram isso comigo, olha o que eu fiz, eu sou uma vítima. Se isso é permanente em você, você vai perceber que as pessoas até da sua casa começam a se afastar de você. Então você tem tristeza dentro de você, faz as pessoas... Você toma um veneno, espera que elas se machuquem, baixa o nível da sua fé, porque você tira os olhos dele e põe nas pessoas, e além de ficar amargo, você vai amargar as pessoas à sua volta, e elas... Chegará um momento que elas vão se afastar de você, porque ninguém aguenta ficar perto de uma pessoa que todo dia está amarga. Perfeito, pastor. E agora, de repente, você deve estar falando, puxa, eu sou assim. E agora, pastor, como sair desse estado de amargura para um novo estado de profunda transformação? Eu acho que você pode fazer algumas coisas. Eu nem preciso dizer orar, né? Nós estamos aqui falando de pessoas que têm fé no Senhor. Então, para mim é óbvio que eu vou falar com Deus. Deus, eu estou me sentindo assim. Alguns passos práticos. Faz uma análise honesta no fundo do seu coração. Você tem essa amargura por causa do que pessoas fizeram ou deixaram de fazer para você? Por causa de pessoas que tomaram de você algo que você não queria entregar? Faz uma análise. Será que as expectativas que você teve com relação ao seu marido, com relação à sua esposa, com relação aos seus filhos, com relação aos seus pais, com relação às outras pessoas, eram expectativas legítimas? Por exemplo, às vezes eu fico assim, eu espero que minha mulher me abrace muito hoje. Eu chego em casa, ela está ocupada com um monte de coisa, não me dá nenhum abraço. Aí eu vou ficar amargurado? Essa é uma expectativa não legítima, porque eu não comuniquei para ela, ou ela nunca falou para mim, assim que você chegar, eu vou te dar um monte de abraço, um monte de beijo. Às vezes, criamos expectativas irreais a respeito de outras pessoas e ficamos amargos, mas eles não têm culpa. Muitas vezes nem sabem do que você estava esperando, porque eu não comuniquei. Mas se foi realmente alguém que fez ou deixou de fazer algo que era prometido a você e isso te trouxe amargura, aí entra um elemento importante. Primeiro, ok, o que ele fez é errado e eu vou deixar isso me machucar? Será que eu tenho recursos para que isso não me machuque? A gente falou no início, orar, Senhor, estou muito machucado com isso, mas arranca de dentro de mim essa sensação, me enche com o Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz, presta atenção que os dias são maus. Aprende a andar de maneira saudável, inteligente, diz Efésios capítulo 5, a partir do versículo 15. Depois ele vai dizer assim, não ande como louco, como insensato, como quem não raciocina. Antes, se encha do Espírito Santo. Senhor, me enche com teu Espírito. E o Espírito dentro de mim vai fazer brotar, não amargura, mas o fruto do Espírito. Então, fiz uma análise, é verdade? Não, então não tem que ficar amargurado. Para com isso. Seja adulto, para de ser criança. É verdade? Foi. Então eu vou exercer perdão, porque eu vou orar, Senhor, me enche com teu Espírito e eu quero perdoar essa pessoa. Perdoar é o melhor antídoto para qualquer sentimento ruim dentro da gente. Perfeito. Talvez hoje Deus está mostrando para você áreas da sua vida que precisam ser curadas. Eu quero te dizer, tem como curar sim. Deus é poderoso, Ele pode visitar esse lugar de dor que talvez ninguém sabe, mas você sabe, e trazer transformação, trazer cura. E eu quero te dizer um texto que está lá em Salmos, capítulo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A confissão é o melhor lugar. É você chegar diante de Deus em oração e dizer, Senhor, eu estou mal, meu coração está doendo, eu lembro dessa pessoa, dessa história que aconteceu comigo no passado, tira isso de mim, Senhor, e Deus vai começar a te dar direção. Não é só um sentimento, né, pastor, o perdão, é uma decisão. Explica para nós então, pastor, como nós podemos perdoar, porque às vezes a pessoa fala assim, tá, eu entendi, eu sei que essa dor está viva ainda dentro de mim, mas eu não consigo perdoar. Como posso saber que eu perdoei? Ok, vamos lá. Primeira dificuldade para resolver a amargura ou qualquer outro sentimento de frustração e dor no meu interior. É eu achar que se eu falar, Senhor, eu quero perdoar, pronto, eu sarei. Imagine essa situação. Eu estou passando num lugar e enfio uma faca na sua barriga. Que horror. Aí você dá aquele gemido, aquela dor, e eu imediatamente falo, o que eu fiz? Tiro a faca da sua barriga.
Aí eu te pergunto, você pode me perdoar? Você fala, lógico, está perdoado. A dor sarou? Não de imediato. Vai dar um tempo, dá um tempo para Deus agir, para essa dor sarar. O que você não pode confundir é porque ainda está doendo, então eu acho que eu não perdoei. Onde que está a régua de avaliação que eu perdoei ou não? É o que mudou os meus sentimentos? Com o tempo, esses sentimentos vão sarar também, mas a principal régua é: eu mudei a minha atitude para com a pessoa que me machucou? Aí eu sei que eu perdoei. Deixa eu me dizer uma coisa. Diego faz uma coisa ruim para mim e ele fala: você pode me perdoar, Nasci? Eu falo, cara, tá perdoado. Mas aí eu encontro você, cara, sabe o que o Diego fez para mim? Sabe o que o Diego fez para mim? Começo a falar para as outras pessoas o que ele fez para mim. Então eu não perdoei. Primeiro sinal, eu perdoei quando eu paro de falar para mim e para os outros o que aquela pessoa me fez, porque ela foi perdoada. Perdoar é parar de falar mal daquela pessoa a outras pessoas. Segunda régua para avaliar se você perdoou mesmo. Eu encontro o Diego na rua, o automóvel dele está com o pneu furado. E eu falo, bem feito. Aí eu não perdoei, porque eu estou desejando o mal àquela pessoa que eu disse está perdoado. Eu tenho que parar o meu automóvel e falar, Diego, posso arrumar aí, ajudar você a arrumar o pneu do seu carro? Ainda eu sinto a dor do que ele me fez, mas o que muda é a minha atitude para com aquela pessoa. Então, quando você fala, tá perdoado, e para de falar mal dessa pessoa, um sinal maravilhoso. Segundo, eu mudei a minha atitude diretamente para com aquela pessoa. Por exemplo, se seu filho fala, papai, desculpa, você fala, lógico, o filho está perdoado. Aí ele vai subir no seu colo e falar, não, você fez aquilo, então você não perdoou. Isso serve para o seu relacionamento com seu marido. Seu marido fala, perdão, querida, você fala, tudo bem, amor. Mas aí ele quer te dar um beijo e fala, não. Você pode falar não, mas dizer para ele assim, ainda está doendo, eu te perdoei. Me dá um tempinho para eu sarar, mas depois a sua atitude para com ele tem que mudar e vice-versa. Percebe? As duas réguas para avaliar se eu perdoei ainda não é o sentimento. É, eu paro de falar mal dessa pessoa e eu mudei a minha atitude para com ela. Estas são as duas principais réguas para medir se eu de fato perdoei. Perfeito, pastor. Eu uma vez escutei uma frase que o perdão, o significado da palavra perdão é escolher ficar com prejuízo. Tudo que o pastor acabou de dizer aqui. Não tem jeito, meu irmão, minha irmã. Se você não escolher ficar com prejuízo, você só vai se prejudicar. Até quanto tempo você vai ficar sofrendo? Às vezes a pessoa que te feriu já seguiu a vida, já passou anos e você está lá se lamentando, vivendo aquilo de novo, visitando o lugar da crise. Uma vez uma pessoa me encontrou e disse assim, eu estou muito mal com você, pastor. Falei, uau, o que eu fiz? Há 2 anos atrás, você me apresentou para sua esposa e disse assim, essa aqui é amiga da fulana. E eu nunca fui amiga daquela fulana. Eu não gostei que você me apresentou como amiga daquela pessoa. Eu falei, quanto tempo faz? Ela falou, 2 anos. E você tá triste comigo nesses 2 anos? Ela falou, tô. Falei, que pena, eu passei muito feliz esses 2 anos. Que pena que você não me procurou imediatamente. Você já podia estar sendo feliz há 2 anos, porque eu iria dizer para você o que eu disse. Perdão, foi assim que indicaram você para mim. Olha, essa fulana é amiga da outra. E quando eu apresentei a minha esposa, com a maior simplicidade eu falei isso. Mas se você não gostava, era só dizer. Por que você ficou sofrendo enquanto eu era feliz da vida? Entende? Porque você tem que perdoar. Porque enquanto você não perdoa, a tristeza está com você. Bem provavelmente a outra pessoa já esqueceu, não está nem aí, e você tomando veneno, dia a dia esperando que o outro morra. Quem está morrendo é você. Fica com a gente, após o intervalo nós vamos continuar falando sobre esse tema tão importante que traz qualidade de vida, a cura da amargura.
Estamos de volta com o Momento Resgate. Pastor Nassif, às vezes a pessoa que está em casa pode estar falando assim: ah, é fácil ele falar. Agora, quero ver alguém que consegue. Traz alguma história bíblica sobre perdão para nós. Vamos começar dizendo, perdoar não é fácil. Por quê? Lembra que o pastor Diego falou, quem perdoou assumiu o prejuízo? Deixe-me dizer da mesma maneira, com outras palavras. Quem perdoa, paga a conta. Lembra aquela história na Bíblia de um sujeito que devia muito dinheiro para o rei, mas era dinheiro muito. Chegou o dia do pagamento da dívida e as leis daquele tempo diziam, se chegou o dia de você pagar a sua dívida e você não pagou, você e toda a sua família vão para a cadeia. Por quê? Porque vocês serão vendidos como escravos e o dinheiro aferido da venda vai aliviar o credor, a dívida que você tem para com seu credor. Ele está diante do rei e não tem dinheiro. E ele fala para o rei, pode rolar a dívida mais para frente, mas a dívida dele, se ele trabalhasse 250 anos, ganhando 50 salários mínimos de hoje, todos os meses, e não gastasse nem um centavo, ele pagaria 2 ou 3% da dívida que ele tinha. Era uma dívida impagável. Sabe o que o rei faz? Você está perdoado da sua dívida. O que o rei fez? Assumiu o prejuízo. Ele sai para a rua. Quando ele está na rua, ele encontra um amigo que lhe devia R$100. E ele fala, ei, hoje é o dia de você pagar os R$100. E o sujeito falou, cara, eu não tenho R$100 para te pagar. Ele chamou a polícia, prenderam o sujeito para ser vendido como escravo e o dinheiro aferido da venda pagar o credor. Um funcionário do palácio estava na rua e percebeu tudo aquilo, correu de volta e disse para o rei, o senhor perdoou aquela dívida impagável daquele sujeito e ele não perdoou R$100 de um amigo. O rei fala, manda para cá. Ele foi devolvido ao palácio e o rei lhe disse, você vai ficar na cadeia por toda a eternidade, rangendo os seus dentes, porque você não perdoou aquela pessoa. O que essa história da Bíblia está ensinando para mim? Várias coisas. Primeiro, Deus já nos perdoou de uma dívida impagável. O que Cristo fez na cruz do Calvário, abrindo os braços dele voluntariamente, ele pagou a minha conta. Tem uma expressão na Bíblia, Diego, me ajuda a lembrar, que diz assim, o escrito de dívida que nos era contrário, Jesus cravou na cruz, está pago. Ele pagou com o sangue dele uma dívida que nós jamais conseguiríamos pagar de volta para Deus. Ele nos perdoou de tudo. Quando eu comparo o tamanho quase infinito do perdão que eu recebi, qualquer outra coisa que as pessoas fazem para mim é muito menor do que o perdão que eu ganhei. Segunda lição, se eu não perdoo uma pessoa, isso ensina para o meu Deus que eu não recebi o perdão dele. Ele me deu, mas por alguma razão eu rejeitei o perdão de Deus. Porque quando você aceita o perdão de Deus, percebe, tem condição cognitiva, pensamento, raciocínio, entender o tamanho do perdão que você ganhou, vai ficar um pouquinho mais fácil perdoar outras pessoas. Agora, se você não consegue perdoar ninguém, isso é um testemunho contra você, está indicando que você não entendeu nada do perdão que Deus lhe deu. Outra lição disso, quando naqueles tempos a pessoa não pagava a conta, ela ia para a cadeia e ficar lá até ser vendida e a conta ser paga. Ele, a esposa, os filhos, todo mundo, empregados, tudo era encarcerado. Hoje em dia, quando você não perdoa alguém, você manda essa pessoa para uma cadeia. Só que essa cadeia é no seu coração. Você começa a encher o seu coração de pessoas que não deveriam estar vivendo no teu coração. Sabe por quê? Elas roubam a energia de vida. Lembra que a gente começou o programa falando sobre amargura? Quando eu começo a carregar pessoas aqui que eu não posso perdoar, não consigo perdoar, decidi não perdoar, eu as carrego comigo. Eu vou deitar, elas se deitaram comigo. Eu vou fazer um passeio, elas estão passeando comigo. Por isso você toda hora lembra, porque você as encarcerou no próprio coração e está usando a energia de vida que Deus te deu para você viver, em vez de viver, carregar pessoas dentro do seu coração, na sala de visitas da sua casa. O exercício do perdão é liberar o seu coração de
peso que você não deveria estar carregando. A próxima lição dessa história. Será que aquele sujeito merecia o perdão do rei? Será que o amigo dele merecia o perdão dele? Não, ninguém merecia. Por isso chama perdão. Se merecesse, o nome seria justiça. Entende a diferença? Às vezes fala, eu não vou perdoar porque a pessoa não merece. Não merece mesmo. Por isso que se chama perdão. Porque se ela merecesse, se chamaria justiça. O exercício do perdão é importante para que você recupere a sua energia de vida, que você viva mais feliz e, acima de todas as coisas, o exercício do perdão é um poderoso testemunho ao seu próprio coração de que você recebeu e entendeu o perdão de Deus na sua vida. O oposto também é verdade. Perfeito, pastor. Talvez você é uma pessoa que precisa hoje liberar perdão, mas também talvez você seja uma pessoa que precisa pedir perdão. Porque quando nós falamos de amargura, tem pessoas que estão nos assistindo que pisaram na bola, machucaram pessoas. E nesse momento, nos assistindo, deve estar pensando assim: olha, eu machuquei algumas pessoas estão amargas comigo até hoje. O que eu devo fazer agora para consertar tudo isso? Entendendo que Jesus morreu na cruz por mim, eu devo voltar, conversar com essas pessoas, procurar essas pessoas? Ok, vamos lá, 2 aspectos. Vamos pensar no pedido de perdão desde o ponto de vista espiritual. A Bíblia Sagrada, nas cartas de João, diz assim: se nós dissermos que não temos pecado, mentimos e fazemos Deus mentiroso. Ninguém está isento de pecar. A Bíblia continua dizendo: porém, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e nos purificar de toda injustiça. Porque quando eu peco contra alguém, eu fui injusto com aquela pessoa. Muito bem, eu posso pedir perdão para Deus quantas vezes por dia? 1000. Percebeu que pisou no tomate? Sinceramente, note essa palavra, sinceramente, note essa outra palavra, honestamente. Fala, Deus, me perdoa. Ele te perdoa. Posso ir 1000 vezes no dia? Pode, ele vai te perdoar as 1000 vezes no dia, desde que seja sincero, honesto da sua parte, que você percebeu mesmo que fez o que não deveria ter feito, se machucou e machucou outras pessoas. Muito bem, agora do ponto de vista relacional, as mesmas 2 palavras precisam ser verdadeiras no seu coração. Sinceramente, você quer pedir perdão? Você percebeu a pisada de tomate que você deu em relação a essa outra pessoa? Honestamente, você vai diante dessa pessoa e pede perdão? Então, você pode fazer isso. Agora, veja bem, quando você pede perdão para alguém por uma coisa que você machucou aquela pessoa, não espere que aquela pessoa imediatamente sare da dor que você causou. Dá um tempo para aquela pessoa se recompor. Isso é muito importante no relacionamento familiar, no relacionamento conjugal, no relacionamento da equipe de trabalho. Desculpa, honestamente, sinceramente, pede perdão. Mas tem um outro aspecto do perdão quando eu peço perdão. Sabe qual é? Eu preciso acrescentar a seguinte frase: você pode me perdoar? Ah, ok. Há algo que eu possa fazer para diminuir a dor que eu causei em você? Esse é um acordo que nós temos lá em casa. De vez em quando minha esposa fala assim para mim: pisei no tomate. Aí eu não preciso ficar... ela fala para mim: pisei no tomate. Eu falo: o que aconteceu? E ela diz: eu fiz isso, isso e isso. Aí ela termina assim: você pode me perdoar? Qual é a resposta que é bíblica, que é honesta, que é verdadeira, que é santa? Lógico, meu amor, que eu te perdoo, mas eu não paro aí. Eu também pergunto, eu também digo: eu te amo. Sabe por quê? Tem pessoas que falam: tá perdoada, mas não quero você perto de mim nunca mais. Bem, eu não preciso conviver com pessoas fora do meu ambiente familiar que me machucaram. Eu os perdoei, viva para lá, eu vivo para cá, ok? Mas dentro de casa, te amo. E sabe uma coisa? Quando eu falo te amo, a minha esposa fala assim: o que eu posso fazer para diminuir a dor que eu te causei? Eu posso dizer para ela: nada. Posso dizer: me dá um beijo. Agora, o que eu não devo fazer quando ela me pede perdão, ela fala assim: ai, amor, eu não prestei atenção e eu gastei mais do que a gente tinha combinado no cartão de crédito. Foi um impulso, eu acabei gastando.
Ok, machucou o nosso orçamento, machucou. Mas eu não preciso falar assim para ela, você gastou a mais. Por que eu não preciso falar? Porque ela acabou de dizer. Quando uma pessoa confessa o pecado dela, eu não preciso ficar repetindo para ela o pecado dela, o erro dela. Pediu perdão, por quê? Por causa disso, está perdoada, te amo. E ela diz, o que eu posso fazer para diminuir a dor que eu causei em você? A mesma coisa lá em casa. Nós temos esse acordo. Bem, pisei no tomate. Ela falou, o que você fez dessa vez, meu amor? Eu falo, fiz isso, isso, isso. Você pode me perdoar? Invariavelmente ela vai dizer, lógico, está perdoado, eu te amo. E eu completo, o que eu posso fazer, querida, para diminuir a dor que eu causei em você? Ela vai dizer, me compra uma blusa nova, me dá um beijo, procura não fazer mais isso. E eu vou dizer, vou dar todo o meu esforço para que isso não aconteça mais. Então, cuidado com essa coisa, me perdoa aí, mas é um pedido de perdão sem vergonha, cretino, hipócrita, só para cumprir a religião. Deus está vendo o teu coração. Precisa haver sinceridade, precisa haver honestidade, desejo mesmo de pedir perdão e ainda perguntar o que eu posso fazer para diminuir o estrago, a dor, o prejuízo que eu causei em você. E se a pessoa falar, você tem que fazer isso, eu falo, isso eu não consigo, mas eu vou me esforçar para que eu consiga fazer algo que eu possa. Honestidade, sinceridade, esse é o melhor caminho para a reconciliação quando a gente faz alguma coisa errada. Eu acredito nisso. Legal. O pastor falou há pouco algo que mexe muito comigo. Olhar para a cruz. Quando você olha para a cruz, você entende o maior símbolo de perdão, de misericórdia da humanidade, Jesus Cristo. Ele, na cruz, toca a tua vida, muda o teu passado e guia todo o teu futuro. Então eu creio, meu irmão, que há sim possibilidade de essa área da sua vida, a amargura, ser curada. Há sim possibilidade de você caminhar segundo os propósitos de Deus, de uma forma que você não machuque mais outras pessoas. E pastor, queria pedir para você fazer uma oração, já indo para o final deste programa, porque tem muita pessoa que não está conseguindo nem orar mais. Há muita pessoa que está tão machucado que poderia dizer assim, pastor, eu não consigo mais nem procurar a face de Deus. Então, ora para nós, pastor. Lógico. Só lembrar isso, né? Por que Deus perdoa os nossos pecados? Porque o Filho dele pagou a conta, assumiu o prejuízo. Quando você perdoa, você está vivendo Jesus a outras pessoas. Eu assumo o prejuízo, você não tem que me pagar mais nada, mas eu assumo o prejuízo. Agora, quando vou pedir perdão, eu tenho que perguntar, há algo que eu possa fazer? Isso é honesto, isso é perfeito. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos encerrando esse programa pedindo que de uma maneira sobrenatural, inédita, maravilhosa, o Senhor atinja agora o coração de pessoas que estão tão entristecidas, tão adoecidas por conta do que fizeram para esta pessoa, contra essa pessoa, que elas perderam o ânimo, estão perdendo a fé, estão sem capacidade de orar nesse momento, estão muito tristes. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus visita agora essa pessoa, entra para o coração, para a mente, para o corpo, para as entranhas dessa pessoa e arranca toda essa enfermidade que foi produzida por conta de outras pessoas, machucando-a. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, traz cura, traz milagre, traz saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, devolve ao rosto dessa pessoa a alegria. É a nossa oração para que o Senhor resgate cada uma destas pessoas dessa dor e dessa tristeza. No nome bendito e forte de Jesus. Amém e amém. Este foi o Momento Resgate. Muito obrigado pela tua presença até aqui. Se essa mensagem falou contigo, compartilhe, convide mais pessoas a estar nos assistindo. E lembre-se, Jesus continua transformando vidas.